costumo dizer que uma empresa de verdade, ela geralmente resolve um ou mais problemas, né, do seu público consumidor. E o mais maravilhoso da Adox é que ela nasceu por causa de um grande problema que Michelle e eu tivemos, né, na nossa clínica de estética. A gente havia acabado de comprar os nossos primeiros equipamentos quando a gente começou a viver os primeiros problemas, né? O nosso foco principal era tratar gordura localizada, porque a gente sabia que era o que tinha mais demanda de consumo na área da estética, né? E que poderia dar muito dinheiro para nossa clínica. Poderia, mas no início não deu. Nós aprendemos uma lição importante que toda clínica de estética precisa saber para ter sucesso. Quando uma cliente ela tem um problema, por exemplo, com gordura localizada, ela deseja resolver o problema e rápido. Ou seja, ela deseja ter resultados impactantes já na primeira sessão. Foi aí que a gente começou a fazer pesquisas com algumas colegas da área e a gente descobriu que todos os equipamentos disponíveis no mercado, eles tinham basicamente os mesmos problemas. Eles até davam resultados, mas esse resultado era médio, longo prazo e isso também não ia de encontro às nossas necessidades e à necessidade do nosso público. Nós resolvemos buscar uma solução fora do país, a gente pesquisou um bom tempo, achamos um parceiro internacional que ele fabricava equipamentos diferentes do que tinha aqui no Brasil. Quando a gente comprou um equipamento para redução de medida, ele era até mais caro do que a gente encontrava aqui. E nós percebemos um ditado bem clássico que é: o barato sai caro, e que na maioria das vezes é verdade. E o barato de verdade saiu caro pra gente porque fez perder, além de muito cliente, credibilidade e dinheiro. Quando a gente investiu no excelente e no impactante, a gente percebeu que o investimento era certeiro. E daí as nossas clientes elas começaram a ficar mais satisfeitas, nos indicavam mais clientes. E aí a gente começou a fazer mais sucesso e também ganhar dinheiro. E aí a Adox nasceu. Nós estávamos impactando vidas, tanto dos nossos clientes, como também dos nossos pacientes com resultados superiores. Nós sabíamos que nossas colegas de profissão, elas tinham problemas com resultados demorados, elas perdiam clientes por isso. E aí, por que não começar a revender equipamentos para as nossas colegas e amigas da área da estética? E aí foi o que nós fizemos, né? Nós começamos a revender equipamentos que realmente davam resultados impactantes e ao mesmo tempo que a nossa clínica crescia, as clínicas dos nossos clientes também cresciam, né? Só que aí nós começamos a ter problemas também, né? Todos nós sabemos que equipamentos para estética precisam de uma boa manutenção para continuar funcionando bem. E a gente já havia procurado assistência técnica aí pelo Brasil inteiro e estava muito difícil de conseguir uma empresa que pudesse dar um suporte legal, poder fazer um reparo, né, de qualidade nos nossos equipamentos e nos equipamentos dos nossos clientes também. Aí em 2012 eu recebo um e-mail de uma pessoa chamada Carlos Eduardo Miranda, numa empresa chamada MTech, né, dizendo que tinha uma assistência técnica em Sorocaba, São Paulo, e que a empresa dele já tinha muitos anos de mercado e etc. Aí eu pensei logo, né? Lá vem mais uma empresa aí que não consegue resolver problema de ninguém, e foi exatamente o que eu pensei naquele momento, mas eu peguei, li o e-mail dele, né? E como a gente estava desesperado para achar uma assistência técnica que pudesse dar resultado realmente para os nossos clientes e para a gente também, eu acabei mandando alguns dos nossos equipamentos e dos equipamentos dos nossos clientes para fazer um teste com eles, né? E para nossa surpresa, eles começaram a fazer a manutenção de forma rápida, de forma muito eficaz, com muita transparência, né? Sempre informando para a gente, tintim por tintim, de cada problema que os equipamentos tinham e cobrando sempre um preço muito justo. E a história da MTech Engenharia Clínica não tem como eu não falar dela, porque ela é também uma empresa familiar. Sem eu falar do meu pai, sem eu falar do meu irmão, sem eu falar da minha mãe. Eu nasci numa bancada de assistência de concertos de TV, de rádio, então a eletrônica sempre esteve presente em nossas vidas, né? A MTech Engenharia Clínica, né, que antes se chamava Eletrônica Miranda, ela existe desde 1979. A empresa em si, né? E eu quis transmitir para o Thiago essa segurança que a empresa teve. A empresa passou por processos de renovação, de se reinventou na área da eletrônica, né? Até que a gente chegou à área de manutenção de equipamentos de fisioterapia e de estética. Aí foi a parte do embrião técnico que fecundou aí a Adox, né? Eu mandei esse e-mail para o Thiago. O Thiago estava meio resistente até com a ideia de uma assistência em São Paulo, da qual ele não conhecia, não me conhecia, mas eu acredito que a gente conseguiu, assim como a gente fez com todos os outros clientes. A Adox começou com o Thiago sendo o meu cliente, então ele confiou no meu trabalho, na transparência de como a gente fazia as coisas.
E a partir dali foi se criando, na verdade, mais do que um laço entre um prestador de serviço e um cliente. Criou um laço de amizade, de confiança, a ponto de eu poder opinar sobre alguma das tecnologias que ele comercializava e opinar que a gente poderia fazer melhor, que era possível a gente fazer melhor. Se a gente dimensionasse um equipamento a funcionar a nossa realidade, né, a realidade do Brasil, da estética, a gente teria um equipamento diferenciado. O Asgard VC10 traduziu muito bem isso, né? É o nosso primeiro equipamento e até hoje as atribuições que ele tem, nenhum ainda outro equipamento de criolipólise tem. Tenho muito orgulho desse projeto. O nascimento da Adox se confunde exatamente no dia do registro desse equipamento, em que a gente pôde começar a comercializar ele, né? Um equipamento de 4 manípulos que mudou a indicação clínica, inclusive, de criolipólise, onde as pessoas tinham uma maior demanda por redução de gordura localizada, diferentemente dos outros equipamentos. A gente conseguiu traduzir muito o que o mercado precisava disso, né? E acabou sendo uma marca registrada a partir do Asgard, como a Adox ia pensar tecnologia, criar tecnologia e inovação para resolver problemas. E isso vem sendo traduzido nas nossas máquinas. É o jeito de se fazer tecnologia na Adox. Quando a gente fala que o profissional na área de estética compra o nosso equipamento e esse equipamento vai se renovando, quando a gente cria novos manípulos para ele, novos aplicadores, né, a gente respeita a realidade econômica do empresário brasileiro, da esteticista brasileira, dos profissionais da área da estética, respeita o investimento. Aí quando o Eduardo falou que a gente conseguiria, né, que ele conseguiria projetar um equipamento de criolipólise com 4 manípulos simultâneos, aí eu pensei, né, isso daí vai resolver um grande problema das clínicas de estética, né, porque só existiam equipamentos de 1 e 2 manípulos ao mesmo tempo. Então eu pensei o seguinte, bom, os nossos clientes e a gente também, a nossa clínica, nós vamos conseguir poupar tempo, fazer 4 regiões ao mesmo tempo, esse equipamento vai fazer um super sucesso. Era o pacote perfeito para que a gente realmente explodisse e fizesse sucesso. A Anvisa, ela levou mais ou menos uns 2 anos para publicar o nosso registro do Asgard, na época o Asgard VC10. E por incrível que pareça, naquela época, mesmo já tendo aqui no Brasil equipamentos de criolipólise, não existia artigo científico falando sobre criolipólise aqui no Brasil, e eles exigiram pra gente que a gente fizesse toda essa produção desse material, tanto clínico quanto científico. Foi duro, foi sofrido, mas valeu super a pena. O Asgard VC10 ele foi lançado em 2015 e até hoje ele faz sucesso pelo país inteiro. Quando naquele 22 de junho de 2015, acho que era umas 5 da manhã, eu te liguei e falei, saiu o registro, eu tive a confirmação de que a gente optou por um caminho longo, mas correto. Quando as coisas são feitas de forma correta e elas dão certo, eu falei, não tem porquê, já deu certo. Então, pra mim foi aquele dia que todo aquele esforço de vai sair, e saiu o registro do equipamento, porque a gente sabe o quão difícil é. Eu sou fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional, eu faço doutorado em ciências biomédicas e eu sei o quanto as minhas colegas profissionais da área de saúde, da área da estética, a gente dá duro, tanto em estudar, e a gente se dedica para entregar os resultados impactantes para as nossas clientes, para as nossas pacientes. E eu não poderia assistir muitas outras colegas que se dedicam tanto à profissão acabarem perdendo clientes, perdendo oportunidades, tanto financeira quanto credibilidade de prestígio, de crescer para trabalhar com equipamento que não dá resultado ou dá resultado demorado. Desde o início eu sempre senti que a Adox seria um grande sucesso, que a gente faria uma grande diferença no mercado, mas para mim a virada de chave, assim, o estalo, foi quando a gente foi no Estética em Rio, né, um grande evento de estética, logo em 2014. E aí quando nós chegamos no evento e vimos aqueles grandes estandes, né, os nossos grandes concorrentes lá, a Michelle olhou assim para alguns deles, né, para aqueles estandes enormes de 100 metros, 200 metros quadrados, e ela falou assim, olha, em pouco tempo a gente vai estar aqui, a Adox vai estar aqui, com um stand grande também, a gente vai crescer, a gente vai fazer a diferença, como muitos deles.
E aí na hora que ela falou aquilo pra mim foi a virada de chave. Eu falei, olha, isso não vai demorar a acontecer. Eu concordo contigo, isso não vai demorar a acontecer. E não demorou mesmo. No ano seguinte, o Asgard já teve seu registro na Anvisa publicado. E eu lembro que eu entrei em contato com os organizadores do Estética em Rio pra gente já negociar um stand para que a Dox estivesse lá. Nós estávamos praticamente sem recurso financeiro. A gente já tinha investido muito na parte de pesquisa e desenvolvimento do equipamento do Asgard VC10 naquela época e foram quase 2 anos de espera para ter o registro. Por sorte, eles ainda tinham um stand pequenininho, era com 12 metros quadrados e eles toparam parcelar para que a gente pudesse participar daquela feira. Era uma loucura, era um dinheiro que a gente não tinha. E a gente pegou os equipamentos que a gente tinha, os nossos protótipos equipamentos, na verdade, e praticamente foi com essa estrutura, e a gente precisava ter um stand para isso. Construção de um stand já era caro o espaço. Construir um stand, a gente precisava de um parceiro mesmo que acreditasse na gente, né? A gente parcelou em longas prestações um stand com a Todeschini e fica aí já uma certa lembrança para que eles saibam que isso nunca será esquecido, do Érico, do Ricardo, que fizeram um esforço para que a gente tivesse um stand bonito e bem feito mesmo num espaço minúsculo. A partir dali foi muito rápido que a gente realmente apostou em tecnologias certas, porque de um stand de 12 metros quadrados, hoje a gente é patrocinador dos maiores eventos de estética da América Latina. Então fico muito contente com isso. Nesse mesmo ano de lançamento do Asgard VC10, nós já fomos pro Congresso Estética e foi o lançamento do Asgard VC10. Dali pra frente, o nosso sucesso só foi se multiplicando. E no ano seguinte, a gente já estava no maior congresso da área de estética, com um stand lindo, maravilhoso, e junto de um dos maiores, de alguns grandes concorrentes com mais de 30 anos aí de mercado, exatamente como eu tinha comentado com o Thiago 1 ano e pouco atrás. E muita gente pergunta pra gente, né, como foi possível esse crescimento tão rápido, tendo todos nós, né, Eduardo, Michele e eu, todos nós viemos do zero. E eu digo que dentro dos recursos necessários para fazer uma empresa ter sucesso, os recursos financeiros não são os mais importantes. É importante, sim, ter recurso financeiro, óbvio, mas nós sempre tivemos desde o início aquela paixão pelo que a gente faz, sabe? Aquele amor pela tecnologia, amor pelas pessoas, amor pelos negócios, querer fazer diferente, querer fazer melhor. E quando você se alia com gente do bem, quando você está perto de gente que tem os mesmos propósitos, o resultado só pode ser o sucesso. A gente não cria uma obsolescência dos nossos produtos, uma obsolescência programada e forçada para a longo prazo criar um endividamento do mercado, que isso é muito nocivo e isso é uma prática muito comum, né? As nossas tecnologias se renovam para resolver um problema que a gente tem, infelizmente, ainda econômico. Então, hoje, quem adquiriu o Asgard em 2015 continua mantendo a mesma máquina e tem os aplicadores de criolipólise mais moderno do mercado. A gente sempre teve essa marca de respeito e a pensar a tecnologia a partir dos problemas que a gente pode resolver. A própria criação do Holoniac veio para resolver 2 problemas que o laser simplesmente não conseguia resolver, e a gente teve que fazer isso topando o desafio de não ser mais do mesmo e criar tecnologias para resolver problemas. Eu acho que a inovação para a gente ela só vai fazer sentido quando de fato a gente pensar em tecnologia para resolver os problemas da forma mais eficiente possível. E eu vou lutar sempre para que a estética seja levada a sério da maneira mais científica possível. Então isso é traduzido nos nossos equipamentos, né? Amar e saber, e amar o que faz, isso vai estar marcado em cada um dos nossos equipamentos. Isso é um fato na minha vida. A gente trabalha, vive e transpira com paixão, com inovação, e a gente sabe que para ter uma empresa, para sobreviver no mundo, não basta só amor e paixão. A minha primeira empresa, que eu tenho até hoje, é uma clínica chamada Finaforma.
E quando nós formos pesquisar e desenvolver uma tecnologia, a primeira coisa que a gente faz é, obviamente, colocar o nosso coração, o nosso conhecimento. Mas eu preciso impactar porque eu trabalho sonhos das nossas pacientes e que é uma mistura de resultados que os nossos equipamentos eles precisam ter para impactar tanto a vida do meu paciente quanto para a Dox impactar o negócio da estética brasileira, de outras clínicas que confiam nos nossos equipamentos para trazer inovação para eles e também uma parte de amor e transformação para o paciente. Então eu digo o seguinte para todo mundo que quer crescer e quer fazer a diferença, seja no seu mercado, seja na ciência, nos negócios, onde quer que seja. Comece pequeno, mas pense, sinta e alcance grande.